O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão serão diplomados presidente da República e vice hoje em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, Bolsonaro minimizou as brigas internas no PSL e os repasses feitos por servidores do gabinete para a conta de um ex-motorista do filho dele. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado. Hoje, capital muito movimentada, né, Renata? Bastante movimentada, Rodrigo. Essa diplomação, ela confirma o resultado das urnas, né? Confirma o resultado da eleição. O presidente eleito Jair Bolsonaro chegou aqui em Brasília hoje, por volta das 10 horas da manhã, foi direto para a residência oficial da Granja do Torto, onde deve permanecer até ir para o TSE. Essa cerimônia está prevista para começar às 4 horas da tarde. Cerca de 700 pessoas foram convidadas, então vai ser ali no plenário do TSE, vai ter aí toda essa cerimônia, essa solenidade. Em seguida, o presidente eleito vai falar e a ministra, presidente do TSE, ministra Rosa Weber, também fala. Então, essa aí é a cerimônia. E o presidente eleito permanece aqui em Brasília até a próxima quarta-feira, com agenda bastante apertada. Sempre que ele vem a Brasília é assim, então ele vai se reunir com alguns governadores eleitos, vai se reunir com representantes da Polícia Militar, das polícias militares, né, de alguns estados. Também vai se reunir com bancadas. Então, é um momento que ele está aqui para fazer essas articulações necessárias e muito importantes. E como você bem disse aí ontem, lá no Rio de Janeiro, ele voltou a falar sobre esses repasses aí que foram feitos por servidores dele a um ex-motorista do filho dele. Nós temos uma reportagem sobre isso. Vamos ver. No fim da manhã de domingo, Jair Bolsonaro saiu de casa para ir ao banco. Na volta, aproveitou o dia ensolarado de temperatura amena no Rio de Janeiro e parou num quiosque da praia para tomar água de coco. Cercado por fãs, tirou fotos e depois conversou rapidamente com jornalistas. Sobre as brigas internas no PSL, o presidente eleito disse que há apenas 3 ou 4 deputados se digladiando e lembrou que o partido elegeu 48 parlamentares novos, que não conhecem Brasília. Na véspera, ele havia atribuído o clima tenso na legenda a uma disputa por espaço. Lamentos daí, vamos tentar acalmá-lo. Se nós começarmos desunidos, fica difícil a gente conseguir a maioria no parlamento para aprovar aquilo que interessa ao Brasil. Questionado sobre os depósitos e transferências realizados por 8 servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro na conta de Fabrício de Queiroz, ex-motorista e assessor do filho, o presidente eleito minimizou o caso, dizendo que foram valores baixos. As informações aparecem num relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou movimentação atípica de R$ 1.200.000 numa conta de Queiroz, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. Das 3 pessoas que repassaram a mais de 4 mil ao longo de um ano, é 2 filhas e uma esposa. Os outros 5, um repassou 800, outro não repassou. Ele botou na conta dele. R$ 800 é repasse ao longo de um ano. No entanto, o COAF registrou repasses superiores aos citados por Bolsonaro. Segundo consta no relatório, as quantias depositadas ou transferidas por assessores de Flávio sem relação de parentesco com Queiroz vão de R$ 800 a R$ 11.200. Depois da coletiva improvisada, Bolsonaro voltou para casa. À tarde, ele anunciou pelo Twitter o nome que faltava para completar o time do primeiro escalão do governo. O escolhido para assumir a pasta do meio ambiente é o administrador e advogado Ricardo de Aquino Salles. Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado na Universidade de Coimbra e na Universidade de Lisboa, em Portugal, o futuro ministro do Meio Ambiente é filiado ao Partido Novo e fundador do movimento Endireita Brasil. Entre 2013 e 2014, Ricardo de Aquino Salles foi secretário particular do governador Geraldo Alckmin e de 2016 a 2017 esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Cláudio Humberto, em meio a essas notícias, hoje tem a diplomação aqui em Brasília. Exatamente. Hoje é a diplomação e é o fechamento, é a conclusão do ciclo eleitoral. Um ciclo que começou ali no registro das candidaturas, veio a campanha eleitoral, veio a eleição, os eleitos, a proclamação dos resultados e agora a diplomação dos eleitos. Deveria coincidir também com a dissolução daquele órgão que organizou, que promoveu as eleições, como acontecem em todo o mundo, menos no Brasil. O Brasil já teve comissões eleitorais para organizar a eleição, mas aí a rapaziada do setor público olhou ali e disse,
dá para manter isso aqui permanentemente. E foi o que eles fizeram. Hoje nós temos justiça eleitoral, uma justiça jabuticaba que só existe no Brasil e capaz de produzir absurdos como a sede do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, um palácio magnífico, espelhado, que custou só a construção R$500 bilhão. Isso sem contar instalações e etc. Um ministro do Supremo do TSE me disse, várias vezes inclusive comentou sobre isso, dizendo da vergonha que ele sente como ministro, que ele sentia na ocasião como ministro, quando chegava em seu gabinete maravilhoso de 150 metros quadrados. Só a sala dele. Tem também o gabinete do chefe de gabinete, o gabinete de cada um dos assessores. Tem também sala de reunião, tem sala disso, sala daquilo, para cada ministro. São 7 ministros. Ministros que já têm o que fazer fora do TSE. É por isso que o TSE só se reúne às terças e quintas à noite. Dos 7 ministros do TSE, 3 são do Supremo, 2 são do STJ e 2 são advogados eleitoralistas muito respeitados que trabalham durante o dia em seus escritórios de advocacia. Era para ser assim, era para ser algo provisório, algo criado para se organizar uma eleição e ao final dela se dissolver. Mas no Brasil não, virou uma instituição sólida. Já falam até na criação da carreira de juiz eleitoral. Imagine só a que ponto chegou o Brasil. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que já presidiu o TSE, o ministro Dias Toffoli, um jovem ministro com a cabeça posta no futuro, poderia alegar isso ao seu próprio país. Propor ele mesmo a extinção da justiça eleitoral e a transformação daquele prédio magnífico do TSE num belíssimo hospital tão necessário à nossa cidade de Brasília. Agora, Brasília recebe 2019 com festa no centro da capital e também na prainha. As comemorações começam às 6 horas da tarde no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Foram confirmadas as presenças da cantora sertaneja Nayara Azevedo e o rapper paulista Emicida. Ao todo, o evento vai custar cerca de R$2 milhões. Os shows vão acontecer nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, no estacionamento do estádio Mané Garrincha e também na Praça dos Orixás. A festa começa às 6 horas da noite, com a Nayara Azevedo. Chora no meu colo, bebê, com ela de tristeza e comigo é de prazer. E também com o rapper paulista Emicida. Minha alma afunda igual minha família em casa sozinha. O Réveillon de Brasília vai ter apresentações de artistas locais que serão selecionados por meio de chamamento público. Os músicos interessados em participar da seleção têm até amanhã, dia 11, para se inscrever no site cultura.df.gov.br. Todo o evento vai custar cerca de R$2 milhões, o mesmo valor do ano passado. Já na Prainha dos Orixás, a festa da virada começa às 8 horas da noite e termina à 00h30 com o bloco afrocarnavalesco. E agora a Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco.